Bem-vindos vocês aí que estão nos assistindo, tá? Obrigado por estar aí. Nosso conteúdo de hoje, então, é imposto de renda, declaração de imposto de renda. Eu, Bruno Leles, estou aqui, contador, especialista em imposto de renda. Estarei aqui com Jéssica Carolina, também contadora lá do escritório da Sigma Gestão, e a Rayane Borba, que também é lá do escritório da Sigma, também da equipe de imposto de renda, tá? Uma das 7, 8 pessoas da equipe de imposto de renda que a gente tem hoje. Bem, agora elas vão se apresentar, vão falar um pouquinho, mas eu queria dar uma introdução aí, então. Obrigado por estarem aí nos assistindo. E bora lá, né? Bora lá. Boa. Esse aí é um assunto que a gente lida todos os anos, tem bastante tempo, né? Eu, pelo menos, tenho 20 anos que eu faço imposto de renda, que trabalho com isso. Vocês, uma longa data aí também, né? Então, é isso. Eu queria, antes da gente começar os assuntos aqui, os temas, os tópicos, queria ouvir um pouquinho vocês aí, né? Falem de vocês, se apresentem aí. Vamos começar nesse assunto. Meu nome é Jéssica Carolina, sou gestora da Sigma, do Departamento Contábil. Sou especialista também em imposto de renda, já tem uns anos que eu estou aqui na Sigma, ajudando os empresários a fazer essa entrega dessa declaração. Estamos aí, bem-vinda. Obrigada. Eu sou a Rayane, né, conforme o Bruno apresentou. Sou contadora da Sigma Contabilidade, né? Tenho aí um tempinho já nessa jornada aí de imposto de renda. Entrei lá na Sigma, né, estagiando, desde o início, já comecei a auxiliar aí lá o pessoal com imposto de renda, mas hoje já tem aí mais de 10 anos de experiência 10 anos, com imposto de renda. E queria agradecer, Bruno, a oportunidade de você ter me dado por estar aqui, né? E eu espero agregar muito aí nesse conteúdo, ajudar o pessoal aí para tirar as dúvidas. E desculpa o nervosismo. Vamos ajudar essa galera aí, vamos ajudar essa galera. Com certeza. Né? Jéssica, e você que tem quanto tempo? 8 anos. 8 anos. 8 anos. Então é isso, tem muito tempo aqui. Se a gente for somar, é melhor não somar. Né? Para não entregar a idade, né? Inclusive. Então vamos lá. Vamos começar. Eu queria fazer uma introdução aqui sobre o imposto de renda, declaração de imposto de renda, né? Declaração de imposto de renda, eles chamam de declaração de imposto de renda de ajuste anual. Essa declaração de ajuste anual, por que ela chama assim? Mensalmente, durante o ano, você faz tem seus recebimentos, né? Seus rendimentos, seu salário, seus aluguéis, independente de qual seja o seu rendimento, inclusive não só tributável, mas isento. E aí, conforme vai tendo esses rendimentos, tem as retenções. O que são as retenções de imposto de renda? São antecipações do imposto de renda. Então, a Receita Federal não espera fechar o ano para poder te cobrar o valor lá cheio. Ele vai te cobrando ali, te descontando. Então, é conhecido como imposto retido, tá? De imposto de renda. E quando fecha-se o ano, vai fazer a declaração de imposto de renda, que o período normalmente é entre março, né, começando agora dia 15, e maio, até final de maio, normalmente, se faz essa declaração de ajuste, onde pega o total de rendimentos, se declara esses rendimentos, se declara qual que é o valor retido que se teve durante o ano todo também, e se calcula o imposto. Então, primeiro calcula o imposto sobre esses rendimentos e depois pega-se, então acha-se o valor devido e depois disso abate o imposto de renda retido. Então, a diferença é o valor que você paga. Ah, mas eu nunca pago, eu tenho restituição. Então, é quando o valor devido seu é menor do que o valor que teve de retenção. Então, essa diferença eles te devolvem, tá? Claro, fazendo análise ali da sua declaração, se está tudo certinho, se não tem nenhum erro, aí eles te devolvem o valor. Beleza? Então, a introdução, questão de imposto de renda, é isso. Vamos começar com as obrigatoriedades? Vamos. Pode ser? Sim. Então, vamos lá.
quais são os itens que obrigam, passam, né, que as pessoas precisam olhar para saber se elas são obrigadas a fazer ou não, né? São alguns itens. Vocês podem me ajudar aí? Vamos. Vamos lá. Qual que seria a obrigatoriedade que gera aí, que a gente tem aí? Podemos citar alguns? Rendimento tributável, que são rendimentos, salários, férias. E esse rendimento tributável qual que é o valor mesmo? R$ 30.639,90. Esse é o valor total. Isso, acima disso, anual. Anual. Então, se você recebeu acima de 30.600 e alguma coisa, R$ 39,90. R$ 39,90, você é obrigado a fazer o imposto de renda. Recebi menos do que isso. Você é obrigado a fazer? Neste item, não. Independente de qualquer coisa, você pode deixar de fazer, né? Isso é a questão da obrigação. O outro item que obriga é os rendimentos isentos, né? Agora passou aí, a gente estava com a tabela do imposto de renda defasada aí já fazia quase 10 anos, né? Então, esse ano, exercício de 2024, a tabela foi atualizada e algumas regras e obrigatoriedades foram atualizadas também, e uma delas é o rendimento isento, né? Antes ali era 40 mil e agora passou para 200 mil reais. Interessante. Então agora é 200 mil reais. Isso. Outro ponto também que teve alteração, né, nessas obrigatoriedades foi a relação de bens, né? Totalizando ali um valor de 800 mil reais. Então de 300 passou para 800 mil reais. Verdade, era 300 mil e agora passou-se muito tempo, né, com esses valores. Isso. De 300 e passou para 800 agora, então. Nessa declaração, a do ano passado ainda era 300 mil reais. Isso. Foram levantados várias vezes, né, para mexer nessa tabela, mas acho que o pessoal tinha um pouco de medo aí. De medo, né? Demorou, mas agora atualizaram aí bastantes obrigatoriedades. E essa relação de bens, ela inclui não só ali um imóvel, né, que você tem, um veículo, mais vários outros itens, né? Então, esses 800 mil é esse montante de bens que a pessoa tem. Entendi. Eu queria alguns exemplos, ou pelo menos rendimentos tributáveis e de rendimentos isentos. Sim, rendimentos tributáveis, a gente considera aí mais CLT, né? Então, ali CLT é um prolabore, né, que um sócio tem também. E rendimento isento seria, vou dar alguns exemplos aqui, distribuição de lucros que um sócio tem na empresa, né? Rendimentos de poupança, aplicações, são rendimentos isentos. Bolsa de estudo também. Sim. Bolsa de estudo. Lembrei de indenizações, rescisões. Uma ação ali que tenha recebido. Né? Sim, tem também uma parcela isenta de aposentadoria, que quem tem mais de 65 anos, né? Então tem ali uma parcela isenta também. Então a gente consegue, na elaboração do imposto de renda, fazer todas essas definições, lançar conforme a gente recebe as informações, o que é tributável e o que é isento. Perfeito. Então, a questão de isenção, complementando, aproveitando o gancho, foi dito aqui parcela isenta de aposentadoria. E a gente também tem a parcela isenta, que é geral, todo mundo tem uma parcela inicial ali isenta. Então, para que todos saibam, ali na faixa de 25, 24 mil reais ano, você tem uma isenção. Né? Isso. É a partir desse valor que você começa a entrar na tabela para calcular o imposto. Tá? Até bom, Bruno, você tocar nesse assunto, porque uma das perguntas que a gente tem lá no escritório, com bastante recorrência, a pessoa pega ali, né, o informe de rendimento e vê lá uma retenção. Sim. Mas isso não quer dizer que ela está enquadrada na obrigatoriedade, né? Então, a gente consegue fazer uma análise ali e mostrar, apresentar que talvez até compense ela declarar esse imposto de renda, né? Na verdade, qualquer pessoa pode declarar esse imposto de renda. A gente faz muitos IRs para comprovação de renda, né? Para a pessoa ali, tem alguma finalidade, banco, financiamento.
Então, mesmo a pessoa não estando nessa obrigatoriedade de imposto de renda, né, dali da primeira faixa para a segunda faixa, ela pode declarar para receber aquele valor que foi retido, conforme você explicou, né, em todo o ano ali anterior, né, e para receber esse valor de volta, não deixar lá para o leão. Não deixar lá para ele. Já. Então, quer dizer que mesmo sem ser obrigado, você pode fazer. Então, é só uma questão de obrigatoriedade. Quem é obrigado, né, precisa fazer. Quem não é obrigado, é opcional, ele pode fazer. E aí pode ter alguns outros motivos para ele fazer. Né? Mas qualquer pessoa, qualquer idade, estando ali na obrigatoriedade ou não, pode transmitir o imposto de renda. Perfeito. Então, também é possível que aconteça ter imposto de renda retido, mesmo estando abaixo da obrigatoriedade. Isso. Né, a gente entendeu. E outro detalhe importante que vocês, com essa finalidade, estando abaixo, né, da obrigatoriedade, se você declarar, você restitui aquele montante todo de volta, quando você não está enquadrado na obrigatoriedade, né? Então, por exemplo, um contribuinte trabalhou ali em um CLT, tem ali um salário bem alto, né, e teve a retenção, né, descontou ali do contra-cheque dele o imposto de renda. E ele não trabalhou mais em nenhum lugar, né? Então, vamos supor ali que deu 15 mil, né, de rendimento tributável, teve uma retenção alta e não tem mais nenhum outro rendimento tributável, ele vai restituir aquele valor todinho de volta. Então, ali, é bom a gente se atentar, porque mesmo a gente achando, olhei lá só o valor, né, da faixa lá do imposto de renda, não sou obrigada a declarar. Mas olha lá no campinho de baixo, vê o que tem retido, que às vezes compensa você declarar para pegar esse valor de volta. Às vezes tem uns 500 lá, não só pega só os 30 mil, né, ali da obrigatoriedade, exatamente. né? Tem que ver um todo. Parece que as pessoas, não, né? As pessoas parecem que têm um medo, medo do leão. Da Receita Federal. Então, assim, se não é obrigado, foge de fazer, né? Mas eu mesmo tenho muitos anos que eu faço imposto de renda, né? Desde lá de trás, desde o período que eu não era obrigado. E um benefício de fato, como foi citado aqui inicialmente, o imposto de renda é o principal documento utilizado para uma comprovação de renda. Os bancos preferem ele e muitas das operações e dos bancos não aceitam outro tipo de rendimento, de comprovação de renda. Então, meu conselho é que mesmo que você não seja obrigado, faça, já começa a sua vida ali, né, com o leão. E isso ajuda a você operar aí no mercado financeiro aí. Quem não precisa, para você fazer um crediário, precisa de uma comprovação de renda, né? E tem esse período, né, do imposto de renda ali, começou hoje, né, dia 15 de março, vai até o final de maio. É bom declarar nesse período, né, mas ali pode ser também declarado em outro período, né? Quando o contribuinte não é obrigado, ele não tem ali uma multa, né, pelo atraso. Mas se ele entra em alguma obrigatoriedade, ele tem uma multa. Não quer dizer que esse período, né, só tem esse período para declarar. Então, ele consegue ali declarar depois, mas a gente aconselha declarar no período mesmo, ficar ali e ficar livre, né? E ter ali, como você disse, uma comprovação de renda para caso precise, uma urgência, algum financiamento, já tem ali sua comprovação de renda. E outra coisa, pessoal, não fiquem com medo do leão. A Sigma conta aí com vários especialistas, né, para o imposto de renda. Então, a gente tenta levar de forma leve para os clientes, resolver os problemas deles, né, e, assim, ser leve. Não fiquem com medo do leão, fica com medo de não encontrar com o leão, né? Porque o pós que é pesado. Pois ficar com medo e fugir dele pior. Né? É pior. Então, é melhor enfrentá-lo com tranquilidade, da melhor forma possível, né? Com calma, com um bom contador, com alguém que tenha conhecimento que realmente vai te trazer tranquilidade, né? Para que você não tenha problema realmente com o leão. Claro, vira e mexe a gente ouve histórias, né,
Que o leão pegou, que o leão fez isso, fez aquilo, e aí que levou uma multa lá muito alta. Mas são as pessoas que não fizeram nada ou fizeram de qualquer jeito, não acompanharam, perderam o prazo, informaram de forma errada, às vezes até mentirosa. Então, é bem tranquilo se você realmente dá a devida importância. E procurar um especialista, né, Bruno? A importância, né, de procurar. Sim. Tem muitos aí. Então... Mas deem preferência para a Sigma, né? Claro. Então é isso. Vamos ver aqui. O que mais nós temos aqui que seja importante? A gente falou de bens do valor, né? E aí, para a gente finalizar a questão das obrigatoriedades, a gente tem mais algumas, né? Então, como aplicações em bolsa, investimentos em bolsa, né? Que antes era 20 mil o ganho de capital, o ganho dessas ações. Acima de 20 mil era obrigado a declarar, agora passa para 40 mil. Então, são operações bolsa de valores, isso. Né, que subiu, então era 20, agora 40 mil reais. Isso. Abaixo disso, não é obrigado, né, a fazer a declaração. Antes, se você movimentasse 1 centavo na bolsa, você era obrigado. Então, hoje, né, teve esse aumento aí, né? Se você teve transações ali acima de 40 mil, você é obrigado a declarar, porém, se, independente do valor, teve alguma incidência de imposto de renda, você tem que declarar. Entendi. Então não é simplesmente a quantidade que tem. Isso, day trade ali, tem que olhar a incidência, então... É bom se atentar a isso, que independente ali da movimentação, a parte ali de day trade, ela tendo incidência ali do imposto de renda, você tem que declarar. Então, recapitulando aqui, esse valor é a faixa de isenção, tanto para a obrigatoriedade, como para a isenção do imposto de renda tributável nessa operação. Então, a partir do momento que é acima disso, ele passa a ser obrigado, e aí, dependendo de algumas, precisa realmente fazer a avaliação de qual tipo de investimento de ação, né, de ação e tal. Tem alguns tipos de investimento aí em bolsas diferentes, né, para avaliar se tem a obrigatoriedade ou não, né? E a Receita Federal, ela sabe qual que é lá, o sisteminha dele é bem Sim, eficiente. Hoje em dia, a Receita está com acesso a tudo, né, da nossa vida, Pix. Então, não adianta ali tentar esconder mais. Antes, né, tinha ali umas brechas, mas hoje está sendo tudo cruzado. Então, qualquer movimentação com cartórios, bens... Né? Então, assim, tudo está sendo cruzado e não tem como mais passar. São é quase em tempo real, né? Sim, de imediato. Praticamente todas as informações estão sendo cruzadas. Então, os cartórios, como citado, já fazem as suas declarações informando, e aí informam todos os dados, né? Data, quem é que é o comprador, quem que é o vendedor, seu CPF, o valor da transação, né, a matrícula ali, o número dele. Então, ela consegue, né, fazer isso. Isso já tem muitos anos. Se eu não me engano, é 2002, 2012, 2010. E aí, ela está amarrando desde então, desse início, porque ela começou a ter as operações e ela precisava da segunda. Por exemplo, o ganho de capital... Para você calcular o ganho de capital, você precisa dos dados de aquisição e os dados de venda. Então, a partir do momento que a Receita passou a ter as informações dos cartórios, ela passou a ter as informações dessas operações e ela precisava de um tempo para passar a ter as informações tanto de compra como de venda. Porque quem comprou, adquiriu antes daquela data, né, de começar a ter essas informações enviadas pelos cartórios, a Receita não conseguia cruzar e fazer o cálculo automaticamente. Agora, tem muitos anos com isso, então tem muitos imóveis que todos eles já estão informados, mas tem muitos que a Receita já consegue fazer esse cruzamento e saber
você teve ganho de capital? Exatamente. Né? Você não pagou ganho de capital? Por quê? Então você simplesmente vai ser questionado. Né? E nessa mesma linha, ali você informa, né, quem te vendeu o imóvel. Então, por exemplo, tem que calcular, né, a compra, a venda, e como que você vai comprar um imóvel que foi informado lá no ganho de capital, sendo que você não tinha um capital ali nos seus bens, né? Não tinha uma conta informada, seu patrimônio. Então, tudo isso está sendo analisado e cruzado. Da onde veio, né? Tanto dinheiro. Qual que é a origem? Da onde rendimentos para comprar esses bens. Exatamente. Né? Dinheiro vivo, cadê esse dinheiro? Da onde veio? Né? Dentro do colchão. É isso aí. Ok. E aí, então a gente pegando o gancho aí dos bens, a declaração de imposto de renda precisa informar a relação de bens que você tem. Né? Então, gostaria de levantar aqui alguns bens que são obrigados a serem informados lá. Até quero fazer um adendo aqui na obrigatoriedade. Tá? A gente falou aqui, citou vários itens que obrigam ou desobrigam, né? Algum destes itens que você tiver a obrigatoriedade, que gere em você a obrigação, por exemplo, eu não tive rendimento acima de 30 mil, mas eu tenho bens, vou falar o contrário, eu tive um rendimento ali de 40 mil, mas não tive bens lá acima de 800 mil. Só pelo fato de um item, você passa a ser obrigado. Ok, esse é um ponto. Segundo, se você passou a ser obrigado, você é obrigado a informar tudo. Então, é uma dúvida que sempre aparece. Se eu tenho só o rendimento acima, eu não preciso declarar os bens, porque meus bens é abaixo de 800. Não é isso. Um item só passa te gera a obrigação. Então, se você, a partir desse momento, é obrigado, você precisa informar tudo. Rendimentos isentos, tributáveis, todos os seus bens, suas aplicações, dívidas, bem lembrado, né? Dívidas. Gente, vocês têm que informar dívidas lá. Tem muita gente que não informa dívida. A Receita precisa de todas as informações. Na hora que você vai fazer lá no teu campo dívidas, lá precisa ser informado. Então, é isso. Então, eu queria pegar então o bonde aqui, o item bens. O que a gente precisa declarar? É tudo? Se tiver como é que é? Uma bicicleta precisa informar lá? Uma bicicleta não. Nem tanto, mas assim, saldo das contas bancárias em 31/12 é um item que a gente tem que informar. Dinheiro, então, debaixo do colchão. Dinheiro. Sim, espécie, tem que informar também. Móveis, imóveis, veículos. Então, moto, carro, caminhão, avião. Isso, embarcações. Embarcações, terrenos. Terrenos, isso. Direitos, então, assim, um imóvel que não está escriturado, mas você tem o direito dele, você tem um contrato, também precisa ser informado. Sim. Que mais? Carta de consórcio. Carta de consórcio. Que é um bem seu, você não usou ele ainda, ele é um bem. Isso, o próprio capital, né, de um CNPJ, que você é sócio ali, ele conta. Bem lembrado. Então tem que relacionar as empresas lá. Isso, o valor do seu capital. O valor do seu capital, coloca os dados da empresa, o seu percentual, o seu valor de capital. Isso. Da sua parte. Da sua parte, isso. Perfeito. Bem, mais algum que a gente lembre? Os principais são esses, mas tem muita coisa, né? Viu? Empréstimos. Pessoa física, por exemplo, eu emprestei 100 mil reais para minha mãe. É um direito seu de receber o dinheiro, então. Ele é um direito, ele é um bem, né? Então ele também precisa ser relacionado lá. Sim. Na sua relação de bens. Então, o contrário, então a gente falando o contrário. A minha mãe me emprestou 100 mil reais. Aí eu preciso informar isso? Sim, lá em dívidas e ônus. Então, é uma obrigação que você tem com ela, então tem que informar. Tem que informar. Então é em dívidas e ônus. Dívidas e ônus. E também para a prestação de contas, né? Entra 100 mil ali na sua conta, de onde veio. Então, você comprou um imóvel, alguma coisa com aquele dinheiro. Você precisa, isso. Não precisa da origem? Então,
Daí você estaria justificando essa origem. Exatamente. Perfeito. E é bem interessante, Bruno, que nesse ponto a gente aconselha a sempre ter, né, um contrato, né, de empréstimo, por mais que ali, igual você citou, mãe, pai, família, registrado em cartório, com todas as informações, formas de pagamento, para se caso a Receita pedir prestação de contas, ali, comprovação de documentação, você já tem esse documento em mãos. Tanto com data de assinatura mesmo ali, né, do ano corrente, do ano calendário, e para comprovação e prestação de contas para a Receita Federal. Perfeito. E me veio uma questão que eu quero levantar aqui e trazer para todos, né? Doação. Doação de dinheiro, doação até de bens mesmo, né? Lá no imposto de renda tem um campo de doação, né? Que você coloca lá, que você doa. Não só doação de dinheiro para uma outra pessoa, mas doações para instituições também, né? Filantrópicas e etc. Também tem um campo lá, né? Tem algumas doaçõezinhas que você tem um abatimento, pequeno, mas tem. Então, vale fazer uma análise um pouco mais minuciosa quais tipos de doações você pode se beneficiar em abater no seu imposto de renda. Esse abatimento é simplesmente o valor que você pagou, ele diminui do valor que você vai pagar de imposto de renda. Né? Uma contrapartida. O seu custo é o mesmo, o seu desembolso é o mesmo, só que você está fazendo um bem diretamente. É um incentivo também, né, que a Receita traz para o contribuinte, uma opção, né? Uma opção. Só tem que ser, para fins de dedução, tem que ser uma entidade ali, né, com os seus registros. Oficial, né? Para que ocorra, de fato, essa dedução. Não é só ir ali, fazer uma doação, pegar um recibo, não. Para fins de dedução, né? Sim. E tem que se atentar também sobre essa pauta, Bruno, a questão de doações, né, fora ali essa parte da dedução, porque tem um imposto estadual, né? Então, tomar cuidado nesse lançamento de doação ali, porque tem incidência aí do imposto estadual que tem que ser pago de imediato e não na prestação de contas com a Receita Federal no imposto de renda. Bem lembrado, bem levantado. Então, esse é um assunto muito, muito importante, porque essas doações, minha mãe tem um dinheiro lá, fez a distribuição ali para os filhos, como é que eu coloco? Foi dinheiro, simplesmente transferiu 100 mil para cada ali como um exemplo. Como é que eu declaro isso? Né? Teoricamente, na prática, o que foi feito foi uma doação mesmo. Né? Tanto doação como distribuição de bens em vida, que o dinheiro entra como um bem, ele é tributável, ele tem um imposto de doação e transmissão de herança, que é o mesmo imposto e é quase o mesmo percentual. Então, não varia muito. Então, tomar cuidado. Na hora que você declara lá que você teve uma doação, você não vai ser cobrado no imposto de renda, Exato. Mas, como ele é um imposto, como dito, né, como você falou, é um imposto estadual, o Estado, o Cefaz, vai te cobrar lá na frente. E ele, de fato, cobra. Isso todas as vezes que a gente viu a declaração, lá na declaração sendo informado, o Cefaz cobra posteriormente. Ele espera você pagar, né, espontaneamente, mas se não pagar, ele te cobra com juros e multa. Né? Porque justamente pelo fato desse cruzamento, né? Receita e Estado estão ali com todas as informações cruzadas. Então, no momento que você informar ali sobre uma doação, vai ter esse cruzamento de dados. E aí, como o imposto estadual ele tem que ser pago no segundo mês, né, subsequente ao recebimento, vai estar correndo aí juros e multa. Então, não deixe de informar o seu contador quando isso acontecer de imediato. Antes, né? Até antes de executar a Exato, doação. isso. E não deixar para o imposto de renda, que é somente no ano posterior, né? Ele tem que ser avisado com antecedência, fazer esse cálculo para pagar esse imposto direto ali para o Estado. Lembrando, gente, que é juros e multa de atraso e é multa também de falta de espontaneidade. A pessoa ela tem o tempo, o prazo, ela não foi lá e fez o recolhimento espontaneamente,
Então, o Cefaz precisou fiscalizar. Então, ela aplica uma multa bem pesada. Sim. Então, esse valor do que seria X, ele vira 2X. Então, Exato. ele dobra praticamente, né? Basicamente, sempre, normalmente ele dobra. Então, não vale a pena, né? Então, é aquela história mesmo. Não foge, não tenho medo, fuge desse negócio. Não foge, não. Faz ele direitinho, né? Com alguém que vai te ajudar de fato, para evitar esse tipo de coisa, né? Beleza. Então, vamos lá. Eu queria trazer um outro ponto que é extremamente importante, todo mundo tem dúvida, não só dúvida, como influencia diretamente no valor do imposto, que é deduções, despesas dedutíveis. O que pode deduzir? Que tipo de despesas podem ser lançadas e que tipo de despesas vão ser abatidas ali no cálculo, né? Reduzir o valor do imposto. O que se tem, meninas? Essa é uma das principais dúvidas que a gente recebe lá no escritório e também no decorrer ali do ano calendário, né? Então, a gente tem essa assessoria, né, antes do imposto de renda, todo o ano calendário ali. Então, o cliente que fica juntando a documentação, entra em contato com a gente e faz essa pergunta, né? Então, resumindo, né, os principais, plano de saúde, despesas com instrução, psicólogo, médicos, né, em geral, dentista. Fisioterapeuta, despesa ali com escola, faculdade, pós-graduação também entra. Lembrando também que para você utilizar a despesa com instrução na escola tem um limite, que não é o valor total, é um valor de R$ 3.561,50, é o limite que se pode ser usado. Então, se a pessoa gastar R$ 10.000... Só se aproveita, só se deduz da base de cálculo R$ 3.551,50. Então, declara os 10, mas lá na base de cálculo, no imposto, tem um lá limite. No programa, ele só usa 3.000, não é isso? 3.000, isso. E isso, Bruno, inclui titular, seus dependentes, né? Isso. Incluir o próprio dependente no imposto de renda já é uma dedução, né? Já é ali... Deduz a base de cálculo 2.275,08. É um valor então, que se deduz. eu coloquei um filho lá. Não coloquei despesa nenhuma dele lá. Vai deduzir já de cara 2.000 e pouco. 2.200, isso. 2.200. Beleza. Pouquinho. O ano inteiro, né? O ano inteiro. Os filhos de extensão estão gastos que você aproveita isso. Tá certo. Tá, então, mas se coloca ali o dependente, deduz esse valorzinho, mas pode colocar todas as despesas dedutíveis desse dependente. Então, teve despesa com instrução dele, coloca lá, com cuidado, colocando e vinculando ao dependente mesmo, né? Despesas médicas desse dependente também. Então, todas as despesas que a gente está falando dedutíveis, tanto para titular igualmente, né? E também as outras informações, né? Vale rendimento. Rendimento tributável. Isento. Olha então, aí. no nome desse dependente, Isso. às vezes as pessoas colocam o nome, já compram um bem, já colocam o nome do filho menor. Tem que informar se é uma declaração unificada, vamos dizer assim. Como se fosse uma declaração conjunta. É uma declaração conjunta, Exato. então. Isso. Realmente, lá em várias abas, né, eu acho que em todas elas, tem lá na hora de informar, colocar a informação, por exemplo, do rendimento, você tem que colocar lá se ele é do titular ou se é do dependente. Às vezes tem abas diferentes, né? Sim. Os bens a mesma coisa, falando se é do titular, se é do dependente. É do dependente, aí você tem que ir lá e colocar qual é o dependente. Exato. Né? Vincular ele e tal. Beleza. O que mais de despesas? De despesas que... Então, na área da saúde, despesas médicas, tudo pode ser dedutível? Todo tipo de médico, todo tipo de procedimento. Remédio pode ser abatido? Não pode. Infelizmente, com receita ou sem. Nutricionista também, infelizmente, é uma dúvida. Nutricionista não pode. Não pode, infelizmente não. Então, no geral, a área da saúde, né, todos, planos de saúde, exames, todo tipo de exame, né, e a gente aconselha sempre a pegar nota
pedir a nota, né, para o estabelecimento e ir guardando recibos, né, tudo No com... decorrer dos anos, dos meses, né, já ir guardando, porque chega no final do ano, não se organizou, chegava em março agora para declarar, cadê minhas notas fiscais? Isso. Não sabe. Pois é, a gente tem alguns médicos lá, né? Aí o Sim. médico vai deixando para a última hora o dele, porque toda hora vem pede. um paciente, eu perdi meu recibo. Exatamente. E também se atentar com essa separação de notas, documentação, guardar junto a comprovação do pagamento, que seja ali por cartão, Pix, transferência. Hoje a Receita, caso ela te pedir, né, uma comprovação ali dessa documentação, você tem que estar com esses comprovantes de pagamento em mãos também. Continuando nas despesas dedutíveis, né? A gente estava queria falar um pouco sobre as despesas, um pouco mais sobre as despesas médicas, né? Que a Receita Federal está exigindo, né, muitas vezes os comprovantes, ali, tanto recibo como nota fiscal, mas não só, né? Então ela está exigindo, inclusive, em vários casos, não todos, mas em vários casos, o comprovante de pagamento. E aí o comprovante de transferência. Então você pagou lá o médico, então transferiu para ele um dinheiro, fez um Pix, passou o cartão. Então esse comprovante de pagamento, então a gente sugere que você, todas essas despesas, anexe junto do recibo, junto da nota, esse comprovante de pagamento, né? Porque aí você já fica, se algum dia você precisar, já está lá. Né? Lembrando que a Receita tem 5 anos, né, para fiscalizar o seu imposto de renda. Então, a gente aconselha também que esses documentos fiquem guardados, arquivados, né, pasta ou rede, servidor, de uma forma segura, para que, se caso daqui 2, 3 anos ela peça essa comprovação, você tenha tudo separado. Perfeito, perfeito. Então, falando em tranquilidade na questão do imposto de renda, tanto guardar esses documentos, como contando com a nossa assessoria, nós acompanhamos, inclusive, não só nós como manualmente, como a nossa análise humana, como também com sistemas que ficam buscando e consultando se tem alguma pendência, se está processado, se não está, se está em fila de restituição, se aquela declaração que estava processada, ela voltou para análise, se ela voltou para a malha, porque, como dito, são 5 anos, então a Receita ela pode jogar lá, te dar como processada, ou até te restituir, mas ele pode, depois de 1, 2, 3, 5 anos, ir lá e revisar aquela declaração por algum cruzamento que ela passou a ter e conseguiu identificar algo errado. Ou até mesmo a retificação, né, de algum dos lados, né? Houve ali uma retificação e aí, consequentemente, a sua vai cair em malha. Bem lembrado. Então, esse robô nosso, né, esse portal que a gente tem, nos deixa também, né, como profissionais seguros de que ali ele vai estar lendo, né, o processamento dessas declarações pelos 5 anos. Passou disso, pode ficar tranquilo, pode descartar papel. Tá resolvido. Tá resolvido. Tá certo. Prescreveu. Prescreveu. Aí você só fica com os últimos 5. Isso. Tá certo. Bem, então para a gente ir para a reta final aqui, eu queria trazer aqui alguns últimos assuntos rapidamente. Quando lá no imposto de renda a gente está finalizando, deu imposto a pagar ou imposto a restituir. E aí, o que faz? Como faz? Como é que a gente recebe e como a gente paga, né? Como é que faz? Como é que a Receita te paga ou recebe esse dinheiro? O recebimento ele pode ser por Pix, ou se não, conta bancária. Então, informa isso lá no imposto. Isso. Mas e quando é que ela te paga? São pagos em 5 restituições, 5 meses, né? A primeira começa a ser pago em maio, que é o finalzinho de maio, ali 31 de maio, e termina em setembro. Então, são 5 meses para poder restituir. Lembrando, todo final de mês, todo então. Final de mês, isso. Quanto mais cedo você envia, mais rápido você recebe essa restituição.
E tem um negócio de preferência também. Preferência quando você coloca o Pix, você recebe mais rápido. Recebe mais rápido. É uma preferência ali. Você entra numa fila mais rápida. Prioridade. Se o seu Pix for CPF, você pode fazer essa opção por sim. restituir. O Pix tem que ser o CPF para dar somente, certo, né? Isso. Porque faz o cruzamento, aí recebe mais rápido também. E tá, ok. Então são 5 lotes, é o conhecido lote, né? Isso. São 5 lotes ali, iniciando 31 de maio, vai até ali o último dia útil de setembro. Então, a gente consegue acompanhar também essa liberação de restituição dos contribuintes, né? E ele tem as prioridades que são por idade, né? Então, ali tem 2 faixas por idades, então os mais velhos recebem primeiro. Os idosos conseguem receber primeiro. Depois vem a questão também de doenças graves, né? Física ou mental. Esses também estão na lista de prioridade. E também, se sua renda maior for magistério, você consegue ter prioridade também. Depois dessas prioridades, vem os sobre quem entregou primeiro. Então, compensa muito entregar ali no começo. Quanto mais rápido você entregar, mais você fica livre e recebe mais rápido. Entendi. Então, por isso que o pessoal fala, o primeiro lote é só dos aposentados, dos pensionistas, tarará, tarará. É depois que vem os demais. Exato. Não é exatamente assim, mas realmente eles recebem primeiro. Sim. E é no primeiro lote. Né? E sobre o pagamento, lembrando que a restituição, né, não é tudo ali é por conta bancária, entra na sua conta, então pode ficar tranquilo, só aguardar mesmo a liberação da receita. A gente não consegue, na transmissão do imposto de renda, ter uma data já definida, se você vai receber no primeiro ou no 5º lote. Isso depende da receita após essas prioridades. Me veio uma questão de segurança aí, então, como dito aí. Então não tem como receber em conta de terceiros. Não. Somente tem de forma nenhuma. Isso. Da própria pessoa. A pessoa precisa ser titular. O próprio contribuinte, isso. Isso. Okay. Se de tudo a pessoa não tiver nenhuma conta bancária no seu nome, ela consegue receber por ordem de pagamento em banco, no Banco do Brasil. No Banco do Brasil. Somente. Perfeito. Então tem jeito. Isso. E sobre o pagamento, a Receita Federal ela libera aí um parcelamento em até 8 vezes, né? Lembrando que o imposto ele é devido 31 de maio. Então, se você opta por esse parcelamento, vai ter ali o ajuste da Selic no decorrer das parcelas, limitando, né, claro, essas parcelas em até R$50. Parcela mínima de R$50. Isso. Então, por exemplo, você teve ali R$100 de imposto a pagar. Você consegue parcelar no máximo em 2 vezes. Não tem a possibilidade de ser em 8. Parcela mínima de R$50 em até em 8 vezes. A gente informa o débito automático, tá? Até dia 10 de maio, a gente consegue colocar todas as parcelas. Então, ali até dia 31 de maio, a gente consegue. Não, voltou de novo. 10 de maio. Então, até o dia 10 de maio, né, a gente consegue colocar todas as parcelas em débito automático. Passando disso, a primeira guia tem que ser paga ali pelo QR Code ou código de barras. Ali, né? Isso. Uma guiazinha e Isso. tal. E aí o resto pode ficar tudo em débito automático. Perfeito. A gente falou aqui de pagamento, restituições. Então é isso. Eu gostaria de a gente partir aí para a finalização. A gente tem vários, a gente não vai conseguir falar tudo nesse podcast. A gente vai ter um segundo sobre imposto de renda, né? Vamos dizer, uma continuação. A gente vai falar sobre malha fiscal, principais problemas e perguntas recorrentes, as principais dúvidas, né, que a gente recebe lá diariamente sobre imposto de renda. Né? Então, quero agradecer vocês, Jéssica, né, Rayane, né, vocês que estão nos assistindo. Obrigado aí pela audiência. E é isso, espero que tenha ajudado vocês, tá? Espero qualquer dúvida, manda lá para a gente, tanto nesse vídeo, manda lá nas nossas redes, tá? Então, nos siga, claro. E, né? E aí,
acompanhe o próximo. Se você quer saber mais sobre imposto de renda, acompanhe o próximo. Que é isso. Espero ter ajudado. E conte com a gente, tá? Qualquer coisa que a gente não tenha falado aqui ou surgiu, às vezes mais dúvidas. Às vezes a gente assiste, parece que ajudou, mas às vezes parece que ficou com mais dúvida, né? Então, entre em contato com a gente, que a gente está lá para te auxiliar, tá bom? Obrigado. Obrigado, meninas. Eu que agradeço. Obrigada a vocês. Até mais.